Vamos no livro de Josué, capítulo 24. Livro de Josué, capítulo de número 24. Livro de Josué, capítulo 24. E nós vamos ler aqui o versículo 14. Livro de Josué, capítulo 24, versículo de número 14. Está escrito assim: agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses, os quais serviram vossos pais, da além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se os deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Aí Josué diz: porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Prestou atenção na determinação de Josué? Algo que ele está disposto a perseguir na sua vida, porque ele está olhando para toda a congregação e está dizendo: vocês têm que se decidir. Se vocês vão servir aos deuses que os vossos pais serviram da além do rio, ou seja, lá para o lado do Egito. O Egito era a capital da idolatria naquele tempo. Tinha um Deus para cada dia do ano. Ou vocês vão servir aos deuses dos amorreus, cuja terra vocês estão hoje a possuir, ou vocês vão servir a Deus. Vocês vão servir ao Senhor. Vocês precisam se decidir. Porque Josué diz: eu já estou decidido. Eu já estou decidido. E qual é a decisão de Josué? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu já tomei a minha decisão. E você? Como Josué, eu já tomei minha decisão. E você? Já tomou a sua decisão? Ou você ainda está indeciso? Ou você ainda está em cima do muro? Ou você ainda está pensando a quem servir? Ou ao que servir? Eu vou ler mais uma vez este versículo de número 15. Olha só. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor. Parece difícil isso, né? Alguém achar ruim de servir a Deus, mas há pessoas que vêm servir a Deus com maus olhos. Escolhei hoje a quem servais. Se os deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Será que a tua escolha é a mesma que a escolha de Josué? Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você crê que esta é a palavra de Deus? Que Deus tem algo a dizer ao teu coração? Então desocupe as tuas mãos e vamos dar uma linda salva de palmas para o Senhor e para a sua palavra. Pai bendito, Deus amado e todo-poderoso, envia a tua palavra
com poder e autoridade, e que a tua palavra, ela vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada, em nome de Jesus. Assim seja. Digam todos: assim seja. Pode tomar teu assento, mas eu convido você a prestar atenção no que a palavra de Deus, ela tem a dizer e a falar ao seu coração. Você sabe que o nosso Deus, Ele é extremamente determinado. A própria palavra de Deus afirma que nenhum dos seus planos, dos seus propósitos, podem ser frustrados. E somente uma pessoa determinada, um ser determinado, é que busca os seus propósitos até que eles sejam concretizados. E Deus é assim. Deus é extremamente determinado. E Ele busca homens e mulheres determinados. Pessoas que são determinadas, tanto que no livro de Jó, capítulo 22, versículo 28, diz que somente aqueles que são determinados é que alcançarão grandes feitos. Determinando tu algum negócio, ser-te-á firme, e a luz brilhará nos teus caminhos. Quer dizer, apenas pessoas determinadas é que terão a bênção de Deus para alcançarem os seus objetivos. E vejamos aqui o caso de um homem determinado. Josué, servo de Moisés, foi incumbido por Deus de uma missão. A missão de entregar a terra da promessa nas mãos do povo israelita. E Josué foi tão determinado no seu objetivo, que ele alcançou aquilo que foi determinado por Deus para que ele fizesse. Ele fez, e ele conquistou a terra de Israel, a terra que até então os amorreus habitavam. Ele entregou na mão do povo israelita. E a determinação que ele teve durante os anos, perseguindo a este objetivo, fez com que ele conquistasse. E agora, de posse da terra a qual Deus prometeu, agora de posse da terra a qual Deus havia confiado aos filhos de Israel, Josué vai ter uma conversa com toda aquela congregação. Vamos ver aqui o versículo de número 11. Estou em Josué capítulo 24, versículo de número 11. E passando vós o Jordão, e vindo a Jericó, os habitantes de Jericó pelejaram contra vós. Os amorreus e os ferezeus. Ele está lembrando todo o caminho até onde estamos aqui no versículo 14. E os gigazeus e os heveus e os jebuseus, porém, dei na vossa mão. Os dei na vossa mão. E Deus diz: e enviei vespões diante de vós, que os expeliram de diante de vós, como a ambos os reis dos amorreus, e isso não com a tua espada, e nem com o teu arco. E eu vos dei a terra em que não trabalhastes, e cidades que não edificastes, e habitais nelas, e comeis das vinhas e dos olivais que não plantastes. Josué foi o instrumento, mas quem fez todo o feito foi Deus. Não foi as espadas e as lanças e os arcos dos israelitas, mas Deus que os conduziu por intermédio de Josué a esta tamanha vitória. E agora, Josué está diante de toda a congregação, e ele, sendo usado pelo próprio Deus, ele está dizendo isso:
A quem vocês vão servir? A quem vocês vão servir? Há uma decisão que tem que ser tomada, porque toda pessoa determinada, ela sabe que as decisões precisam ser tomadas. E Josué está diante da congregação, e ele está dizendo: qual vai ser a decisão que vocês vão tomar? Qual vai ser a decisão que vocês irão tomar? Vocês vão temer a Deus? Vocês vão servir ao Senhor? Ou vocês vão abandonar os deuses egípcios e também abandonar os deuses amorreus, os deuses desta terra, e vão servir ao Senhor de todo o coração? Vocês precisam decidir isto hoje. Não é amanhã, não é depois, não é uma coisa para se pensar daqui um mês, daqui um ano. É para se pensar agora e decidir agora, porque o teu futuro e o futuro da tua família depende desta decisão. Depende da decisão que está aqui sendo exposta. Ou vocês servem a Deus de bom grado, ou vocês continuam servindo os deuses da além do Egito, do rio, do Egito, ou os deuses de cuja terra vocês estão a possuir, a terra dos amorreus. Veja, Josué está cobrando uma decisão daquele povo, e diante desta cobrança, Josué já diz qual é a sua decisão. Qual foi a decisão que Josué já tomou? Qual foi? No finalzinho do versículo 15, lembra? Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Sabe o que Josué está mostrando? Que ele é um homem determinado, e que ele não vai descansar, até que ele e toda a sua família sirva ao Senhor. Meu irmão, Deus quer a mesma determinação dessa que Josué teve. Ele quer na tua vida. Ele quer que você seja um homem tão determinado, uma mulher tão determinada, que você não descanse até que você e toda a tua casa sirva ao Senhor. Aleluia. Você precisa se tornar uma pessoa determinada e que busca a este objetivo. Quantos da sua casa ainda não servem ao Senhor? Eu quero que você pense nisso agora. Quantos da tua família ainda não se converteram? Quantos da tua família ainda não estão na casa do Senhor? Se você já se decidiu em servir a Deus, então você precisa a partir de hoje gerar uma determinação. A determinação de que não só você, mas toda a tua casa, toda a tua família, toda a tua parentela vão servir ao Senhor. E que você não vai descansar em fazer campanhas, que você não vai descansar em orar, que você não vai descansar em jejuar, que você não vai descansar em falar de Jesus para a tua família, até que você diga: eu e a minha casa servimos ao Senhor. Aleluia. Tem que haver esta determinação. Josué está dizendo: eu estou determinado a buscar isso, porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E não pode ser uma coisa movida por emoção. Tem que fazer parte da tua razão. Isso tem que ser uma meta de vida. Isso tem que ser uma meta, um objetivo. Como você traça uma meta de ter uma casa, de ter um carro, de ter estabilidade, de ter uma família, tem que ser uma meta a salvação da tua família também. Tem que ser uma meta para ser alcançada.
tem que ser uma meta, não uma casualidade, não um sentimento apenas, que bom seria se eu e a minha família servíssemos a Deus. Isso é emoção, razão é, este é um objetivo a ser perseguido, este é um propósito a ser perseguido, a salvação da minha família. Quando o povo ouviu essas palavras de Josué, olha o que eles responderam, versículo 16. Quando eles ouviram isso, eles responderam a Josué. Então respondeu o povo e disse: nunca nos aconteça que deixemos o Senhor para servirmos a outros deuses, porque o Senhor é nosso Deus, Ele é o que nos fez subir, a nós e a nossos pais, da terra do Egito e da casa da servidão, e o que tem feito esses grandes sinais aos nossos olhos, e nos guardou por todo o caminho que andamos, e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. Quer dizer, eles estão aqui, nitidamente dizendo: não, Josué, não, o Senhor é o nosso Deus, Ele é o nosso Senhor, é Ele que nos ajudou. Livre, Deus me livre, nos livre de servirmos aos falsos deuses, porque foi Ele que nos livrou da servidão, foi Ele que nos livrou da condenação, foi Ele que nos deu vida, livrou os nossos pais da terra da escravidão, e nos livrou destes povos também, longe de nós abandonarmos ao Senhor. Mas Josué não quer que isso seja só da boca para fora. Ele sabe que se a coisa for só da boca para fora, não funciona. Quantas pessoas falam: eu amo a Deus, da boca para fora. Quantas pessoas falam: eu quero servir a Deus, da boca para fora, dá um mês está no mundo de novo. Quantas pessoas que vêm na igreja, escutam a palavra, escutam a pregação, ouvem o evangelho, puxa, que maravilha, que bênção, ai, que tudo, não dá um mês, estão no mundo de novo, servindo as crenças que receberam de seus pais. Não, pastor, mas é aquilo, a minha família começou a olhar para mim com maus olhos, começaram a olhar para mim com maus olhos, e aí eu preferi voltar para a religião que eu recebi dos meus pais, para que não ficasse o clima chato, para que não ficasse o clima ruim, para que não ficasse o clima complicado. Quantas pessoas, elas não falam isto que o povo está falando, simplesmente pelo calor da emoção. É fácil você aqui, dentro da igreja, dizer: Jesus é meu Senhor, Deus é o meu Pai, Deus me livre de deixá-lo, porque aqui você está numa atmosfera de graça, aqui você está numa atmosfera em que é um pedacinho do céu aqui na terra, mas é lá fora que a gente mostra para Deus se isso faz parte da nossa razão, ou se isso só faz parte da nossa emoção. Porque se esse pensamento faz parte da nossa razão, seja nas lutas, nas adversidades, ou nas perseguições ou dificuldades, nós continuamos dizendo exatamente isso: Deus nos livre de abandonar a Ele, porque é Ele que nos livrou da escravidão, é Ele que nos livrou do mau caminho e nos colocou na presença da salvação, e somos gratos a Ele. Deus nos livre de nos afastarmos dEle, porque este é o nosso objetivo, a ser perseguido até o último dia das nossas vidas. Vamos aplaudir ao Senhor por isso. E Josué sabe que não pode ser uma coisa de emoção, mas que faça parte da razão. Tanto que ele diz assim, no versículo de número 19, olha o que Josué vai dizer. Josué vai dizer assim: então Josué disse ao povo:
não podeis servir ao Senhor, porque é Deus santo e Deus zeloso, que não perdoará a vossa transgressão e nem as vossas culpas. Você viu como ele está pegando pesado com o povo? Percebeu que não pode ser uma coisa movida de emoção? Vê como ele está chamando a razão à existência? Porque ele está dizendo, não, vocês não podem servir a Deus. Aí o povo olhou para ele, mas por que não? Ah, porque Deus é santo, e vocês não são santos. Porque Deus é zeloso e vocês não são zelosos. Vocês não vão poder servir ao Senhor, porque olha, se vocês disserem que vão servir a Ele e não servirem, Ele que é um Deus santo e um Deus zeloso, Ele não vai perdoar a transgressão de vocês. Ele vai castigar o pecado de vocês. Percebeu como ele está chamando o povo a pensar no que estão dizendo? Você está sentindo como ele está dizendo assim, não, eu quero que vocês pensem bem, hein? Porque não é brincadeira isso. Dizer que vai servir a Deus e aí começar com coisinha, com meninice, com bobeirinha, com besteirinha. Aí eu vou sair da igreja, porque o pastor não me cumprimentou hoje. Aí eu vou sair da igreja. Isso é bobeira, hein? Isso é bobeira. Ai, porque o irmão, olha, eu vou sair da igreja, que o irmão ali me olhou torto, eu não vou ficar na igreja. Isso é bobeira, hein? Não é brincadeira, não. Porque Deus é santo, Deus é zeloso, e Ele não perdoa a transgressão. Por quê? Ele não perdoa qual transgressão? Pastor, mas Deus perdoa. Como assim não perdoa a transgressão? Ele não vai perdoar a transgressão da pessoa que faz, não é? Por coisas fúteis, por coisas banais, por coisas supérfluas. Abandona Ele por qualquer mudança de humor. Tem gente que se está bem humorada, Deus é Deus. Se está mal humorada, Deus não é mais Deus, Deus não me serve. Não, peraí. Josué está dizendo, olha, não é com emoção que vocês têm que tomar essa decisão de servir a Deus, não. É com razão, é conscientes do que está sendo dito. Aí Josué, ele vai dizer assim no versículo 20: e se deixardes o Senhor, e servirdes a deuses estranhos, então se tornará, e vos fará mal, e vos consumirá, depois de vos fazer bem. Você vê como ele está pondo o temor no povo? Porque ó, se vocês abandonarem Ele por qualquer besteirinha, ou se vocês abandonarem Ele para ir servir aos falsos deuses, Deus não vai perdoar vocês não, viu? Pelo contrário, Ele vai vir com furor, com ira. Ele vai se voltar contra vocês, e ó, Ele vai consumir vocês, mesmo depois de ter feito bem a vocês. Quer dizer, Josué está falando aqui um discurso pesado. Está pesado para você esse discurso? Mas é porque ele está chamando a razão e não a emoção. Ele está atrapalhando a razão do povo, não a emoção. Ele não quer que o povo diga assim, vamos servir a Deus no calor da emoção. Ele quer que o povo esteja consciente. Não, peraí. A gente tem que servir a Deus de coração sincero. Não podemos abandonar a Ele por qualquer picuinha ou besteira. Temos que estar cientes que se nós estamos na presença dEle, Ele vai nos fazer bem. Mas se a gente se afastar, a gente vai colher o mal. Quantas pessoas, não é? Que se afastam e acabam a vida virando uma bagunça. Porque é o que está aqui dizendo. Quer dizer, a pessoa, Deus está fazendo bem a ela está na igreja, Deus está fazendo bem. Aí a pessoa sai da igreja e começa a dar tudo errado. Começa a ir tudo mal para ela. Começa a dar tudo errado e a pessoa não enxerga que é porque ela saiu da presença de Deus, porque ela abandonou a Deus, porque ela não está servindo a Deus. Aí
o povo escuta todo esse sermão pesado de Josué, e aí eles vão responder. Versículo 21. Então disse o povo a Josué: não, antes ao Senhor serviremos. Não, Josué, não estamos dizendo isso por emoção. Não é por emoção que nós estamos dizendo que vamos servir a Deus porque Ele nos livrou. Mas nós estamos conscientes disso. Estamos certos de que nós serviremos ao Senhor e permaneceremos na presença do Senhor. Aí Josué diz, versículo 22. E Josué disse ao povo: sois testemunhas contra vós mesmos. Não sou eu que sou testemunha contra vocês, são vocês testemunhas contra vós mesmos, de que vós escolhestes o Senhor para o servir, e disseram: somos testemunhas. Quer dizer, eles estão dizendo: nós somos testemunhas, que nós dissemos que vamos servir ao Senhor. Versículo 23. Agora, pois, deita fora os deuses estranhos que há no meio de vós, e inclinai o vosso coração ao Senhor Deus de Israel. Você vê como Josué está dizendo para o povo: vocês estão dizendo a verdade? Então deita fora os deuses estranhos do meio de vós. Se a pessoa está dizendo que está determinada mesmo a servir a Deus, ela não fica na igreja e indo em terreiro, desculpe, mas é a verdade. Ela não fica na igreja indo em mesa branca. Ela não fica na igreja e indo em outras religiões e crenças, porque ela deita fora os ídolos. Ela deita fora os ídolos. Ô pastor, está pesado o negócio hoje aqui, mas eu tenho que te falar a verdade. Ou você quer continuar no mundo da fantasia? Eu tenho que te falar a verdade. Eu tenho que te mostrar o caminho. Ou você quer que eu fique aqui brincando com você de crente? Aí eu não vou para o céu e você também não vai, e aí? Vai todo mundo para o inferno? Não quero. Eu não quero ir para o inferno, você quer? Você quer ir para o inferno? Então eu tenho que te ensinar o caminho para o céu, Então eu tenho que te falar, por mais pesado que seja, eu tenho que te falar. Quer dizer, Josué está dizendo: se vocês realmente escolheram servir a Deus, vocês têm que deitar fora do meio de vós os deuses estranhos. Vocês precisam deixar de servir aos outros deuses e inclinar o vosso coração ao Senhor, Deus de Israel. E disse o povo a Josué: serviremos ao Senhor nosso Deus e obedeceremos a sua voz. Quer dizer, eles estão dizendo: sim, nós vamos fazer isso agora, nós vamos servir ao Senhor e vamos obedecer a sua voz. Se Deus está dizendo que é para tirar os deuses estranhos do nosso meio, então nós vamos tirar os deuses estranhos do nosso meio. Meu irmão, entenda que no teu coração tenha lugar para um único ser, e é o Deus Criador dos céus e da terra. O teu coração não é um altar para múltiplos deuses, o teu coração é altar para um único Deus e para um único Salvador, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deita fora os deuses estranhos, deita fora as crenças estranhas, deita fora as coisas que não são de Deus, e você tem que inclinar o teu coração ao Senhor Deus de Israel. O povo está dizendo: obedeceremos, serviremos e obedeceremos. Não é só servir, é servir e obedecer. Não adianta só a pessoa vir na igreja, já tem que servir, tem que obedecer a voz de Deus também. Tem que servir e tem que obedecer. Tem que servir e obedecer a voz de Deus. Aí quando o povo disse tudo isso, versículo 25: e assim fez Josué concerto naquele dia com o povo, e lhe pôs por estatuto e direito em Siquém. Quer dizer, ele fez um concerto com o povo. Quando a gente faz um concerto, é difícil.
Quando a gente faz um concerto com Deus, não é fácil não. Quando a gente faz um concerto, porque consertar alguma coisa requer reparo, não é assim? Você leva uma coisa para consertar, você vai reparar aquilo. Vai reparar aquilo que está estragado, aquilo que está torto, aquilo que está quebrado, aquilo que não está funcionando direito. Um conserto é isso. Por isso que não pode ser só coisa boa. Um conserto requer cobrança, requer uma atitude mais drástica, uma decisão mais complexa, algo mais firme, forte, para a coisa acontecer de verdade. Aí Josué fez um concerto com o povo. Josué fez o concerto. Aí a coisa vai começar a ficar mais interessante. Versículo 26. E Josué escreveu estas palavras no livro da lei de Deus. A gente não acabou de ler o que Josué escreveu? Foi o que ele escreveu. O que ele disse que o povo respondeu. E aqui está dizendo, e ele escreveu no livro da lei de Deus. E tomou uma grande pedra, e a erigiu ali debaixo do carvalho, que está junto ao santuário do Senhor. E disse Josué a todo o povo: eis que esta pedra nos será por testemunho, pois ela ouviu todas as palavras que o Senhor nos tem dito, e também será testemunho contra vós, para que não mintais a vosso Deus. Então Josué despediu o povo, cada um para a sua herança, para a sua herdade, para a sua terra. Agora vem cá. Pedra escuta? Pedra escuta? Pedra fala? Pedra enxerga? Mas Josué acabou de falar aqui: eis que esta pedra nos será por testemunho, pois ela ouviu todas as palavras que o Senhor nos tem dito, e também será testemunho contra vós. Porque se é testemunho contra vós, é porque ela ouviu o que vocês disseram também. Ela não viu só o que Deus disse, ela ouviu o que vocês disseram também. Ué, mas pedra não escuta, como que essa pedra está escutando? Agora olha onde que essa pedra está. E tomou uma grande pedra, e a erigiu ali debaixo do carvalho, que estava junto ao santuário do Senhor. Estava perto, ele diz até a posição, perto do carvalho e perto do santuário do Senhor. Olha, esta pedra será testemunha, porque ela ouviu as palavras do Senhor a respeito de vós, e será testemunha contra vós, porque ouviu o que vocês disseram. Essa pedra que está aqui, junto desse carvalho e junto do santuário do Senhor, ela vos será testemunha a favor de vocês e contra vocês. Mas pedra não escuta, pedra não fala, pedra não ouve. Mas que pedra é essa? Que pedra é essa? Quando a gente vai na cultura judaica, porque há certas coisas que só dentro da cultura do judaísmo que a gente vai encontrar uma resposta. E a cultura judaica, ela diz que esta pedra que Josué pegou foi a pedra que verteu água no deserto. Foi aquela pedra que Deus disse para Josué: Josué, fere a rocha e ela verterá água. E Moisés feriu a rocha e ela verteu água. E aí depois Deus disse para ele: Moisés, pede que a rocha verta água. E em vez de Moisés pedir para a rocha verter água, ele feriu a segunda vez. E isso foi proibido que Moisés entrasse na terra prometida. O ferido de uma simples rocha impediu Moisés de entrar na terra prometida.
uma rocha servindo de testemunha, uma rocha. Pastor, que rocha é essa? Que rocha é essa? Esta rocha é a analogia de Jesus. É uma representação de Jesus, porque ele está junto ao carvalho. Você sabe que o carvalho é a árvore que tem as raízes mais profundas que existe, e pode vir o vento, pode vir a tempestade que for, ela não cai, ela não se desarraiga, ela está aprofundada e firmada. Quantas vezes não tentaram destruir esta verdade? Quantas vezes não mandaram até queimar as Bíblias, proibir o povo de ler acerca de Jesus, acerca da palavra? Mas este é um carvalho, este é raízes profundas. Podem se levantar contra Jesus o quanto quiser, pode Hitler ter mandado destruir os livros, queimar as Bíblias, pode ter os homens no decorrer dos anos tentado impedir ao povo de ler a palavra de Deus, mas sempre de alguma forma a palavra da sabedoria, a palavra da verdade, o Cristo vivo foi apresentado aos homens de bom coração. Meu irmão, nesta manhã entenda, Jesus é esta rocha, ele está plantado junto ao carvalho, suas raízes são profundas, são tão profundas que pode se levantar quem for contra Jesus e não vai conseguir arrancar esta verdade profunda e absoluta. Jesus é o Cristo e está junto ao tabernáculo, ao santuário de Deus. Jesus está junto do santuário de Deus, porque Ele é o santo. Ele é o santo. E Jesus é testemunha a favor e contra nós, sabia? Se você servir e obedecer, Ele é testemunha a teu favor. Porque aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas Ele é contra vós, porque se você não confessar a Ele, se você der as costas para esta verdade, mas aquele que me rejeitar, aquele que dar as costas para mim, eu também darei as costas para ele, eu também o rejeitarei, não irei falar dele para o meu Pai que está nos céus. Pedra não ouve, pedra não fala, pedra não vê, mas Jesus disse: eu sou a rocha que os edificadores rejeitaram. Eu sou a pedra de esquina. Eu sou a pedra de esquina. Jesus disse isso, ele se comparou à pedra. Ele é a única pedra que vê e que ouve, que fala e que anda. Só Jesus. Não tem outra pedra que faça isso. Só Jesus. E para que não fique dúvida nenhuma no teu coração sobre o que eu estou te ensinando, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 10. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 10. Versículo de número 1. O apóstolo Paulo, que era um homem estudioso do Antigo Testamento, ele foi criado aos pés de Gamaliel, um dos homens mais sábios e instruídos acerca da lei. Paulo teve revelações que os outros discípulos não tiveram, justamente por ele ser um homem conhecedor do Antigo Testamento, conhecedor do que estava escrito na palavra. E quando ele entregou a vida para Jesus, seus olhos se abriram para uma verdade ainda mais profunda. E é assim que funciona: quando você abre o teu coração para Jesus, você recebe um conhecimento de uma verdade ainda mais profunda, de uma verdade muito mais enraizada e verdadeira.
E diz assim no capítulo 10, versículo 1 de 1 Coríntios: ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés, tanto na nuvem quanto no mar, e todos comeram de um mesmo manjar espiritual, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Eu tomo esta pedra como testemunha contra vós, porque ela ouviu as palavras do Senhor acerca de vós, e ouviu as vossas palavras acerca do Senhor, e a pedra é Cristo. Cristo é a pedra. Entenda, se você entrega a tua vida para Jesus, a pedra é testemunha desta entrega, e naquele último dia Ele vai te dar o direito à vida eterna. Mas se você rejeita Deus, rejeita a salvação, então esta pedra, ela cairá sobre você e te esmagará naquele último dia. Eis que eu ponho diante de ti a bênção e a maldição. A bênção se ouvirdes e obedecerdes, e a maldição se não quiserdes ouvirdes, ouvir e nem obedecer. Que nesta manhã, meu irmão, você tome uma decisão, não por emoção, mas por razão. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor, não por emoção, mas por razão, porque Jesus é o Cristo, e Ele é o caminho que levará o homem a Deus, em nome do Deus Todo-Poderoso. Fique de pé no seu lugar, por favor. Jesus Cristo é a testemunha de quando a pessoa entrega a vida para Ele, e ela prova através desta entrega que está decidida a servir a Deus. Como que eu mostro que eu estou decidido a servir a Deus? Aquele povo teve que vir diante da pedra e fazer ali o seu concerto. Aquele povo teve que vir diante de Josué, que nesse caso estava ali como sacerdote. Eles vieram diante da pedra e Josué fez o concerto com eles. O meu papel nessa manhã é o mesmo de Josué. Eu estou aqui te falando a palavra de Deus. Eu estou te mostrando que você precisa ter um concerto com Deus hoje, que você precisa tomar uma decisão de servir e obedecer a Deus, de servir e obedecer ao Senhor, que você precisa tomar esta decisão e tomar esta atitude. E aqui há uma pedra espiritual, não é uma pedra física, você não enxerga ela, é uma pedra espiritual. E esta pedra espiritual é Cristo. E Ele está aqui prestando atenção em tudo o que eu estou te falando. E não só no que Deus está te falando, porque eu só estou aqui repetindo o que Deus mandou eu falar para você. Mas Ele está prestando atenção em todas as suas ações e reações. Porque Ele é a fiel testemunha. E Ele tem que ouvir e observar tudo. Por isso que eu digo que naquele dia não vai haver inocentes. Não se iluda, que se você passar uma vida alheia a Deus aqui nessa terra, e aí a morte vir sobre você, porque a morte um dia virá sobre todos nós, e aí você estiver diante do grande tribunal, diante do Todo-Poderoso, e aí você vai usar a desculpa de dizer que não teve tempo, que ninguém nunca te falou a verdade, que você nunca conheceu o caminho da salvação, porque na mesma hora ali vai ter uma testemunha
que com grande pesar ele vai ter que dizer para o pai: ela ouviu sim. Não, pai, ela ouviu. É com pesar que eu digo isso para o Senhor, porque eu queria a salvação dela. Mas no dia 5 de agosto, às 8 horas da manhã, ela estava na Paz e Vida. E o meu pastor, o pastor Daniel Palharim, pregou para ela a palavra de salvação, mas ela não quis receber. Eu estava lá, eu assisti tudo, eu vi tudo, e com pesar eu tenho que dizer, pai, que ela ouviu a palavra da salvação, mas ela não quis. Já pensou que duro vai ser? Se a pessoa partir desta vida e ter que encarar isso. Mas por outro lado, imagina você abraçando a salvação, fazendo um concerto com Deus, naquele dia, porque a morte virá a todos. Naquele dia, abrirá o livro da vida e das obras, e ali vai estar escrito, com grande alegria, que no dia 5 de agosto, às 8 horas da manhã, foi pregado a você a palavra de salvação, e você ali se consertou com Deus, você tomou uma decisão de servir a Deus, e tomou uma decisão e se engajou para levar a palavra de salvação para a tua família também. Aí Deus vai olhar e vai dizer: isso é verdade? E Jesus alegre vai dizer: sim, pai, é verdade. Eu estava lá e eu ouvi tudo. E eu vi tudo, e eu sou a fiel testemunha de que esta pessoa fez isso, que isto aqui não está por acaso escrito. Eu fui testemunha, eu vi, eu presenciei quando ela fez este concerto contigo. Eu testemunho em favor dela, pai. E aí o pai, todo feliz pela tua salvação, vai dizer: pois bem está, servo bom e fiel, entra no descanso do teu Senhor. Desculpe se eu estou sendo um pouco duro com você, mas é porque eu quero a tua salvação e não a tua condenação. Eu quero que você alcance vida e não morte. E se para salvar você eu tiver que ser duro, eu serei duro. Se for para tirar, arrancar você das mãos do diabo, das mãos do inimigo, eu vou me esforçar o máximo, ainda que eu tenha que ser ríspido com você. Mas eu prefiro que você vá para o céu do que ir para o inferno. Por isso, entrega a tua vida a Jesus. Se você ainda não entregou a sua vida a Cristo, entregue. Se você se desviou, se afastou, se reconcilia com Ele hoje. Se reconcilia com Jesus agora. Pastor, eu quero entregar a minha vida a Cristo. Pastor, eu quero entregar a minha vida a Jesus. Pastor, eu quero me reconciliar com Cristo. Pastor, eu quero me reconciliar com Jesus. Eu quero me consertar com Deus. Eu quero me consertar com o Senhor. Eu quero me consertar com Cristo nesta manhã. Você que nesta manhã quer entregar a sua vida a Cristo, e você que quer se reconciliar com Jesus nesta manhã, levante a sua mão direita aos céus, que eu vou orar por você. Você que levantou a sua mão, vem aqui diante do altar. Deixa eu orar pela tua vida, deixa eu orar por você. Deixa eu interceder a Deus pela sua vida, porque a entrega da tua vida a Jesus, a entrega da tua vida a Cristo, prova que você está determinado e determinada a servir a Deus. Isso, venha, não se acanhe não. Venha aqui diante do altar. Quer entregar a sua vida a Jesus? Vem. Quer se reconciliar com Cristo? Vem se reconciliar com Cristo. Vem entregar a sua vida a Cristo. E se você já está na igreja, eu vou te dar um objetivo a ser perseguido. Qual
objetivo, pastor, a ser perseguido. Deus gosta de gente determinada. Você já alcançou salvação e tem buscado ser salvo. Só que quantos dentro da tua casa ainda não são salvos? Então, faça disso um propósito a partir de hoje, uma determinação. Que você não vai parar de orar pela tua família. Que você não vai parar de fazer campanhas para a tua família. Que você não vai parar de buscar a salvação da tua família. Que você não vai descansar enquanto isso não for alcançado. Deus, eu não vou descansar. Eu não vou parar de orar, não vou parar de falar de Jesus para minha família. Não vou parar de fazer campanha pela minha casa, pela minha família, até que eu possa dizer: eu e a minha casa servimos ao Senhor Jesus. Faça disso uma determinação de vida, pastor. Ora para Deus me fazer uma pessoa engajada nisso. Vem aqui diante do altar que eu vou orar por você. Vou orar para que Deus te faça uma pessoa engajada em orar pela tua casa, pela tua família, pela tua parentela. Porque Deus não tem prazer na morte de ninguém. Deus não tem prazer nem na morte do ímpio. Na verdade, o que Deus queria era que todos ouvissem a palavra de salvação, crescem na palavra de salvação e fossem para o céu. Se Deus pudesse obrigar o homem a ser salvo, Ele obrigaria. Mas Ele deu algo ao homem que é livre-arbítrio. E Deus não pode ferir esse livre-arbítrio que Ele deu ao homem. Então, se você puder, dobra o teu joelho comigo. Se você não puder por algum motivo dobrar os joelhos, pode permanecer de pé. Apenas traga a sua mão direita junto ao local onde fica o seu coração. Você que está entregando a sua vida a Cristo, você que está se reconciliando com Jesus, olha assim: meu Deus e meu Pai, eu venho pedir o perdão dos meus pecados, das minhas falhas, dos meus erros, e pedir que o Senhor escreva o meu nome no livro da vida e firme os meus passos na tua presença, pois eu recebo ao teu Filho Jesus Cristo como meu Senhor e como meu Salvador. Eu quero ter um concerto contigo nesta manhã, em nome de Jesus Cristo. E você que já está na presença de Deus e quer alcançar tanto a tua salvação quanto a salvação da tua família, ore assim: meu Deus e meu Pai, eu me coloco na tua presença, pois eu reconheço o teu zelo e o teu amor, e quero que tanto eu quanto a minha família alcance a salvação que há em Cristo Jesus. Põe agora as tuas mãos sobre a minha vida, me fortaleça no teu poder, para que eu ore, interceda todos os dias da minha vida, pela minha família e pela minha parentela. Senhor, não permita que eu me desvie da tua presença, mas me firma cada dia mais na tua casa e me fortalece para alcançar a minha casa, a minha família, a minha parentela, em nome de Jesus. Deixa eu orar por você agora. Senhor amado Deus e querido Pai, Senhor, primeiramente eu quero orar por cada vida que recebe o teu Filho Jesus Cristo como seu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador.
Meu Deus, escreva o nome desta pessoa no livro da vida, lhe concedo o direito à salvação e o direito à vida eterna. Olha para esses que estão se reconciliando contigo, meu Deus, lhes perdoe os pecados, falhas, erros, e fortalece esta pessoa para que ela volte para a tua casa e volte para a tua presença. Senhor, firma os passos desta pessoa diante de ti, firma os teus passos, os passos desta pessoa na tua casa e na tua presença. E olha para este e esta que já está na tua casa, mas que quer alcançar a salvação da sua família. E como Josué traçou um objetivo a ser alcançado, pois ele disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Esta pessoa também está traçando um objetivo para a sua vida, para a sua casa. O objetivo não só dela ser salva, mas a casa dela também. Por isso que ela vai se engajar a partir de hoje em orar pela sua casa, pela sua família, pela sua parentela. Vai se engajar em fazer campanhas pela sua família, pela sua parentela. Vai falar de Jesus para a sua família, para a sua parentela. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, põe as tuas mãos agora na vida deste homem, desta mulher, e sê com ele e com ela. Quando findarmos esta oração, que esta pessoa seja revestido de uma determinação como nunca antes ele teve até hoje em toda a sua vida. Uma determinação inspirada por salvação e inspirada por ti, em nome de Jesus. Que assim seja feito, para a glória do teu santo nome. Amém e graças a Deus.